Rapaziada, eu sei que a gente ainda tá no início do ano, mas provavelmente esse daqui é o maior unboxing até então de 2023. Eu tô aqui com uma cadeira de escritório, modelo TS200, vocês podem ver ó, que a caixa dela é enorme, é bem pesada. Essa daqui é uma cadeira de escritório mais focada em custo-benefício, então ela tem um preço muito atrativo, mas promete ser ergonômica, confortável. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma time-lapsezinha mostrando a montagem pra vocês, que pelo que eu vi é bem fácil de montar, é bem rapidinho para montar esse modelo, e a gente vai ver se vale a pena tu investir o seu dinheiro nesse modelo aqui. Acho que deu pra vocês verem aí que não tem segredo na hora de montar essa cadeira, né, pessoal? Eu já tô utilizando ela, a montagem foi fácil, foi muito rápida. Pra tu ter uma ideia, esse vídeo aí que vocês assistiram bem acelerado agora, teve um comprimento total de 28 minutos. Isso porque eu tava montando e de vez em quando conferindo a câmera pra ver se tava tudo certo. Então se eu tivesse montando essa cadeira aqui sem estar gravando pra vocês, eu teria levado 15, no máximo 20 minutos. Então isso daí é bem de boa. Vale ressaltar que você não precisa ter nenhuma ferramenta em casa para fazer a montagem dela. A única ferramenta necessária é essa chave Torx aqui, que vem dentro da caixa, então é bem de boa. Tu vai utilizar ela para todos os parafusos. E aqui tem um ponto muito relevante de comentar. O manual dizia que nós tínhamos um total de 14 parafusos, sendo 10 parafusos grandes e 4 parafusos pequenos. Eu não sei quem tá errado, mas na caixa da minha cadeira vieram 8 parafusos pequenos e 6 parafusos grandes. Isso não atrapalhou na montagem porque eles possuem a mesma espessura. A única coisa que realmente muda é o comprimento dos dois. Um é menorzinho e o outro é um pouco mais longo. Alguns pontos positivos são que tu não precisa parafusar as rodinhas ali no suporte de ferro, porque elas são de encaixe. Você não precisa parafusar o pistão, porque ele também é de encaixe. E como são peças que sempre sofrem com a ação da gravidade, tu sempre vai estar sentado na cadeira, forçando ela para baixo. Isso basicamente não tem chance de soltar. É um encaixe muito simples e muito fácil. Acho que deu pra ver ali na time-lapse da montagem. Agora vamos falar um pouquinho de conforto e ergonomia, até porque esse é um ponto que impressiona bastante nessa cadeira aqui. Pra tu ter uma ideia, eu comecei a gravar esse vídeo ontem, então já tem mais de 24 horas desde que eu comecei a utilizar essa cadeira. Eu cheguei a ficar sentado nela ontem por umas 6 horas mais ou menos, eu tava editando o vídeo, depois mexendo com algumas coisas do canal, depois fui jogar um pouquinho, então eu utilizei a cadeira sentado mais com postura, sentado mais relaxado. Eu não acredito que 24 horas seja um tempo suficiente para realmente concluir se a cadeira é uma boa opção de compra ou não. Só que eu já consegui perceber várias coisas, vários comportamentos dela, de acordo com a forma como você senta, ou como ela fica travada. Vou contar tudo isso agora pra vocês. É óbvio que ao final do vídeo eu vou falar se vale a pena investir o seu dinheiro nessa cadeira ou não, mas fica tranquilo porque daqui 3 ou 6 meses eu pretendo voltar aqui no canal pra falar mais sobre a minha experiência utilizando ela depois de um longo período de tempo. Ela é uma cadeira extremamente confortável e também é muito ergonômica, mas ela também é muito espaçosa e bastante maleável. E isso pode se tornar
tornar um ponto negativo para algumas pessoas ou em alguns casos que já já vocês vão entender melhor. Ela possui um assento construído em espuma laminada, com 48 centímetros de largura, 54 centímetros de comprimento. É um assento bem espesso, ele tem mais de 8 centímetros de espessura, mas essa espessura varia um pouquinho nas bordas e em alguns pontos específicos. É um assento bem fofinho e ele é todo revestido em um tecido chamado mesh. Mesh, para quem não sabe, é malha em inglês, mas aqui no Brasil a gente chama de tecido mesh, um tecido que é todo perfurado, altamente respirável. Para você que não tá ligado, é basicamente aquele mesmo tecido que você encontra no fundo de algumas mochilas, de acessórios esportivos. Isso é um negócio muito bom, principalmente em dias quentes, porque como é um tecido respirável, digamos assim, você acaba não transpirando tanto quando tá sentado na cadeira. Vale ressaltar que esse acabamento também está presente no encosto da cadeira, que inclusive, pessoal, é um encosto bem simples, a gente tem que destacar esse ponto aqui. Ele é basicamente um arco de ferro revestido por uma espécie de capa em mesh com a borda em couro sintético. Eu não sei se dá para perceber aqui no vídeo, ó, mas a gente vai ter uma parte aqui em couro e o restante é em mesh, que é justamente a parte onde as suas costas vão ficar mais em contato. Isso traz uma aparência legal para a cadeira, mas também possui vantagens e desvantagens. Eu diria que as principais vantagens são a respiração, a resistência do material, a existência de uma faixa no meio do encosto que você pode regular de acordo com a tua coluna. Eu, por exemplo, tenho lordose, tenho escoliose, tenho vários problemas de coluna, tenho inclusive que depois dar uma olhada nisso, fazer uns exames. Essa faixa pode ser regulada justamente com o ponto onde a sua coluna vai, digamos que, curvar, e ela vai aplicar uma resistência a mais, de forma que quando tu faz isso daqui, ó, você fica encostadinho na cadeira, a faixa vai dar um apoio a mais no formato da tua coluna, no formato das tuas costas, e vai trazer um conforto principalmente para você utilizar a cadeira em longos períodos de tempo. Uma outra vantagem é que esse material do encosto, essa espécie de capa, ele é completamente removível, então tu pode lavar, higienizar. Se isso aqui rasgar ou tiver algum problema, tu pode levar em uma loja de estofado e comprar um novo, ou também pode pedir na internet. Dá até para fabricar outro utilizando um material diferente. Eu tenho certeza que qualquer costureira boa consegue fazer isso aqui e não vai sair muito caro. Só que a desvantagem tá, digamos que por baixo desse acabamento, essa capa, esse tecido em mesh. A gente vai ter aqui basicamente um ferro que compõe o arco do encosto, e esse ferro é naturalmente maleável. Então o que acontece é o seguinte, eu tô reto agora, tá me cortando do vídeo obviamente, só que quando eu encosto na cadeira, mesmo ela estando travada, olha só o que acontece. Primeiro eu vou encostar aqui sem fazer força. Agora eu fiz força. Vocês viram como que isso daqui tomba para trás? Eu tentei encostar o mais para trás na cadeira possível. Agora eu tô reto em relação a essa parte aqui da minha coluna, mas mesmo assim, quando eu encosto um pouquinho, o arco aqui do encosto vai um pouco para trás. Então, ainda assim, é bem difícil de você ficar sempre num ângulo de 90 graus. Porque daqui a pouco, quando a gente reclinar a cadeira, e sim, ela é reclinável, vocês vão ver que ela deita quase igual uma cama. Isso é um negócio legal, mas que também pode ser um ponto negativo. Para fechar essa parte da ergonomia, vale a gente falar um pouquinho das regulagens. A gente possui nessa cadeira aqui um pistão classe 1, que aguenta até 120 kg, apesar de que nas especificações técnicas eles falam que o peso máximo suportado da cadeira é de 100 kg. Então eu acredito que esses 20 kg aí sejam meio que uma margem de segurança, que é bom você ficar ligado. Ela também tem um mecanismo que consegue deixar a altura regulável entre 45 e 55 centímetros em relação ao chão. A reclinagem desse modelo aqui é de até 35 graus, ou seja, ela vai de 90 graus, o que seria um ângulo reto, até 125 graus. Só que esse ponto aqui merece bastante atenção, pessoal, porque essa reclinagem é com base justamente no mecanismo que a cadeira possui, o mecanismo butterfly, como eles costumam chamar. Na prática, você acaba tendo um ângulo um pouco maior, justamente por esse fator que eu falei aqui do arco do encosto. Se você, com a cadeira travada, acaba reclinando um pouquinho, quando ela está destravada, essa reclinagem fica ainda maior, porque tu está colocando mais peso aqui no encosto. E além disso, você também tem uma regulagem da força necessária para fazer essa inclinação. Se você deixar ali a regulagem mais solta, qualquer forcinha que tu fizer para trás já vai deitar a cadeira. Se você deixar ela mais apertada, tu precisa colocar bastante força para a cadeira reclinar. Vou até mostrar para vocês como que fica. Ó, eu soltei a cadeira e tô com ela deitada, só que eu não tô forçando as minhas costas. Eu vou ficar nesse ângulo aqui, são
não os 35 graus de inclinação prometidos no manual e nas especificações. Agora, olha o que acontece quando eu encosto, ó. Encostei, repara como que ela tombou. Cara, dá até um pouco de medo fazer isso daqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber como o encosto dela não é um encosto tão grande, ele possui 69 centímetros de altura. Você só consegue encostar a cabeça aqui. Se tu for uma pessoa mais baixa, igual eu, como já falei, eu tenho 1,69 m, e além disso, você não vai poder sentar com a coluna encostada aqui certinho. Repara só. Encostei a coluna e vou deitar, ó. A minha cabeça vai passar completamente. Dá até um pouco. Olha, mano, caraca, vocês viram? Mano, caraca, vocês viram? Olha só, eu quase caí aqui agora quando eu fui encostar. É óbvio que esse não é o jeito certo de você sentar na cadeira, mas acho que ficou bem claro aqui pra vocês, e eu fiquei assustado aqui de verdade, porque eu ia cair e ia bater a cabeça aqui na mesa. Eu vou fazer a mesma coisa, porém sentado mais relaxado. Aí aqui sim, eu tô com o meu corpo mais projetado pra frente, então o centro de gravidade também tá um pouco mais pra frente, e dessa forma aqui, ó, eu não caio, mesmo se eu forçar bastante pra trás, ó, dá medo, eu tô meio que segurando aqui, eu não caio. Só que daquele jeito vocês viram, não sei se a câmera pegou, mas eu ia cair. Por isso que eu falei no início que a questão da cadeira ser muito maleável pode se tornar um ponto negativo em alguns aspectos. Se você for usar a cadeira reclinada, você tem que tomar muito cuidado, cara, porque dependendo de como tu se apoia nela, você pode cair, principalmente se você é um cara muito alto, se você é uma pessoa mais fortinha. Vocês sabem que a gente sempre fala de preço no final do vídeo, só que hoje eu vou fazer diferente, eu vou falar logo agora, porque eu sei que você deve estar curioso para saber quanto que essa cadeira custa. Para conferir o preço dela, tu não precisa nem mesmo sair desse vídeo. Aqui embaixo a gente tem um botãozinho chamado Ver Produtos, onde você consegue encontrar esse modelo aqui, a cadeira TGT Office TS200, nos principais sites confiáveis do Brasil. É só tocar aqui em Ver Produtos, ela está disponível em diversos sites. No meu caso, eu fiz a compra pela Pichau. Eles não me enviaram, não é vídeo patrocinado, eu realmente comprei essa cadeira aqui. Uma coisa que me atraiu bastante por lá foi que, além do preço estar bem legal, ela estava com frete grátis para as regiões sul e sudeste. Olha que coisa curiosa, a Pichau é uma loja que fica lá em Joinville, que é a cidade onde o Ronde e o Jeff moram. Porém, eu moro no norte de Minas, moro em Montes Claros, que é quase na Bahia, eu tô mais perto da Bahia do que de BH. E ainda assim eu consegui comprar essa cadeira aqui com frete grátis, veio por Jadlog, foi bem rapidinho, tá na tela aí pra vocês o tempo de entrega, dava pra rastrear, tudo muito de boa. E quando eu comprei, ela saiu a 340 e alguma coisa, porque eu parcelei acho que em 2 ou 3 vezes. Se você comprasse à vista tinha desconto, tava uns 320, 330 reais. É óbvio que assim, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, então pode ser que daqui a um tempo já não esteja mais essa promoção, já não tenha mais frete grátis, mas no dia que eu tô publicando, tocando aqui no botão do YouTube Shopping, você consegue ver ela lá com frete grátis para as regiões sul e sudeste, e nesse preço que eu falei no site da Pichau. Mas vale tu comparar aí o preço com as outras lojas, porque pode ser que apareça mais barato em algum outro lugar. Pra gente fechar, vamos falar um pouquinho das rodinhas e do acabamento. Galera, aqui a gente tem um ponto muito relevante para comentar. Para você, uma cadeira aí de 330 reais para ser mais exato, o que ela precisa entregar para ser considerada uma cadeira com bom acabamento? A gente tem aqui uma base de ferro muito bonita com acabamento cromado, com 5 rodinhas de 50 milímetros que são fabricadas em polipropileno. É um material muito, mas muito superior mesmo ao material que a gente encontra nas rodinhas de cadeiras comuns, que geralmente são fabricadas em nylon. Eu tenho uma outra cadeira aqui em casa que as rodinhas são fabricadas nesse material, é o mais comum, o mais barato que você encontra no mercado. Esse nylon é bem rígido, arranha alguns pisos, é um pouco ruim para você utilizar em certas superfícies, porém aqui o polipropileno já é um material diferente. Ele lembra um pouco aquele acabamento das rodinhas em gel, sabe como é que é? Quando você pega ali nelas, dá para perceber que se você forçar um pouquinho, ele vai entregar uma certa elasticidade. Então é um acabamento que eu achei bem legal, eu gostei desse ponto, porque essas rodinhas costumam ser mais caras do que rodinhas comuns. A vantagem delas está, primeiro, no baixo nível de ruído, porque elas realmente são muito silenciosas. Quando você arrasta ela praticamente não faz barulho nenhum, e elas também não arranham a maioria das superfícies. Justamente por esse acabamento que eu falei pra vocês, que é meio emborrachado, isso acaba protegendo o teu piso, principalmente se for, sei lá, um porcelanato
porcelanato, um piso assim muito liso. Só que uma coisa que eu percebi, que é uma característica aqui de onde eu moro, meu apartamento ele tem piso em cerâmica igual a maioria das casas. E na minha opinião, nesse piso ela não desliza tão bem, quando eu tô sentado, obviamente. Isso pode ser uma questão relacionada ao próprio piso, talvez porque esse piso aqui ele tem tipo umas ranhuras assim, sabe? Além do próprio rejunte, e pode ser que as rodinhas estejam enganchando um pouco nisso. Eu vi algumas avaliações na internet de pessoas dizendo que esse material é um dos melhores materiais para rodinhas de cadeira. Então essa questão talvez esteja mais relacionada com uma característica aqui da minha casa do que uma característica geral, justamente pelas avaliações que eu vi na internet. No geral, eu diria que o acabamento da cadeira é bom, a gente vai ter aqui uma combinação muito boa entre as cores preto e o cromado, o apoio de braço dela é em plástico nessas duas cores, mas vale ressaltar que eu achei esse apoio um pouco distante do encosto aqui da cadeira, justamente porque ele fica fixado no assento. Quando você está totalmente encostado, a gente tem aqui mais de 10 centímetros de espaço entre o encosto e o apoio de braço. Então você é obrigado sempre a ficar com o teu braço um pouquinho esticado. Se ele ficar muito recolhido, tu vai encostar só a ponta aqui do antebraço, quase o seu punho ali no apoio. Óbvio que isso acontece comigo. Uma pessoa mais alta ou com braços maiores provavelmente não vai sentir tanto essa diferença. Eu acho que isso tudo dá a entender que a cadeira, ela sim, é muito voltada para pessoas maiores. Se você é um cara grandão, provavelmente ela vai ser até mais ergonômica para você do que ela foi para mim, principalmente por causa do assento. Igual eu falei para vocês no início do vídeo, quando eu tô sentado assim, posturado nela, eu não consigo nem encostar os pés no chão, a não ser que eu deixe a cadeira um pouco mais baixa. Ela regulada ali para 55 de altura em relação ao chão, acaba causando isso aqui para mim, então eu não costumo deixar ela sempre no nível mais alto. Mas afinal de contas, vale ou não vale a pena comprar a TS200? Para mim, os principais pontos positivos são o conforto, a ergonomia, o acabamento, que de acordo com o preço dela é bom, e a facilidade de montagem. Eu diria que os pontos negativos são bem simples, com exclusão dessa questão do encosto, porque isso é uma parada muito de atenção. Por exemplo, eu falei isso para você no vídeo agora, e se você comprar essa cadeira, você não vai fazer o que eu fiz, a não ser que você queira cair. Só que isso nos leva para duas situações. Você vai usar essa cadeira sempre encostado, com ela totalmente reclinada e com a sua cabeça muito acima aqui do encosto? Se sim, essa cadeira não é para você. Se você for sentar mais relaxado nela, com o teu corpo assim, ó, mais para baixo, para encostar tua cabeça mais ou menos aqui nesse arco, ficar desse jeito, aí é uma outra situação onde a cadeira vai valer a pena, porque tu não vai cair desse jeito. Eu digo porque eu utilizei ela assim jogando ontem, eu tava zerando o Cyberpunk aqui, fiquei mais de 1 hora jogando e eu não caí, não tive essa sensação de que iria cair em nenhum momento. Diante disso tudo, eu diria que sim, essa cadeira vale a pena, porque ela é uma cadeira bem acessível, principalmente com frete grátis. Tem muita cadeira hoje no mercado que é barata aí, custa 250, 240 reais, mas quando tu vai olhar o frete, você vai pagar 160 reais para receber na sua casa, então o preço fica muito mais alto, e nesse ponto essa cadeira aqui, na minha opinião, valeu a pena. Ela não é perfeita, mas dado esse fator custo-benefício, eu acho que você pode sim investir o teu dinheiro diante de tudo que eu falei. É óbvio que tudo que eu mostrei aqui vai ser determinante para você comprar ou não. Se essa parada te assustou a ponto de você não querer comprar, não compre. Mas se tu não vai utilizar a cadeira nas condições que eu mostrei aqui, que tornam ela insegura, ela vai valer a pena para você. É só tomar um pouco de cuidado e convenhamos, se você possui uma cadeira aí no teu PC, você se acostuma à forma correta de sentar nela. E essa questão aqui do encosto ser muito ergonômico e proteger a coluna, na minha opinião, é um ponto muito legal. Isso me atraiu bastante porque eu já utilizei cadeiras mais caras com esse mesmo acabamento e que não entregavam essa condição aqui. Mas como eu já disse, eu pretendo voltar daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses no canal para avaliar de novo essa cadeira, contar um pouco mais da minha experiência, depois de um longo período de tempo utilizando ela todos os dias, porque eu trabalho nesse computador aqui, eu jogo nesse PC aqui, tenho videogame aqui também, então eu passo 1/3, às vezes metade do dia sentado numa cadeira de computador trabalhando. Enfim, se tu tiver ficado com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você tem essa cadeira ou já utilizou e possui alguma recomendação ou alguma coisa que eu não falei, coloca aqui nos comentários. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!